Amém? Ele é a tua fonte. Você pode dizer que Jesus é a tua fonte? Queridos, como o pastor falou, nós começamos hoje a nossa campanha de 40 dias. 40 dias que você vai separar para Deus falar com você. E eu quero passar rapidamente algumas orientações bem simples. Nossa campanha se chama 40 dias de revisão, aprendendo a desejar apenas Deus. Você deseja apenas Deus? Eu tenho que ser honesta com vocês, eu desejo muitas outras coisas. E lembro de Deus. E oscilo muitas vezes. Então essa campanha é para mim. Durante todos esses 40 dias, nós vamos fazer a leitura de um livro chamado Ídolos do Coração. Você vai ver projetado ali, ó, Ídolos do Coração. Acabou. Durante a semana vai chegar novos exemplares. Quem não comprou vai poder adquirir esse livro. E essa semana, você tem como desafio ler os 2 primeiros capítulos. O capítulo 1, que se chama Os Deuses de Raquel e Você. E o capítulo 2, Adoração Não Dividida. São os 2 capítulos que você vai ler para essa semana. Quem esteve aqui no momento de oração ouviu o pastor falando sobre isso. Nós estamos sugerindo que durante esse tempo de campanha, você faça jejuns. Que você pare de fazer algumas coisas para se dedicar a Deus. Nós não estamos dizendo que você tem que. Aliás, se você já me ouviu falando no Celebrando, a gente não tem que nada. O tem que nos obriga. O que Deus quer é um coração voluntário. Que você faça por decisão sua, voluntariamente. Então você não tem que nada. O que você vai fazer é uma decisão sua, mas é uma sugestão da igreja. A nossa sugestão é que durante essa semana, eu quero dizer para vocês que fui eu e o pastor juntos que escrevemos esses desafios aí. Eu vou dizer para vocês, eu devia ter pensado melhor. Aquelas bem cara de pau. Essa semana o jejum é de bebidas. Você só vai beber água, se você topar fazer o jejum. E eu pensei, ai meu Deus do céu, e o meu café preto de manhã? Eu estou aqui pensando, meu Deus, como eu vou viver sem a cafeína essa semana? Olha, eu vou até tomar um calmantezinho para não morder ninguém. Mas a questão é, a nossa sugestão é que você tire todas as bebidas. Suco, refrigerante, café, e você tome água. Eu fiquei pensando, meu PG vai se reunir amanhã, não vou oferecer nada além de água. Vai ter água amanhã na minha casa para o meu PGM. Mas a questão é, separe esse tempo, e todas as vezes que você tomar um copo d'água, você pare para orar. Todas as vezes que você sentir falta do café, que é o meu caso, você pare para orar. Para que Deus te dê clareza, discernimento, e Ele se revele a você. Se Deus não se revelar a você, nada do que você fizer vai mudar. É o Espírito Santo de Deus que se revela a nós. Então peça isso, deseje isso. Foi uma das coisas que o nosso pastor falou semana passada. Tenha a expectativa de mudança. Então eu espero nessa manhã que o seu coração esteja cheio de expectativa para mudanças, para algo novo de Deus na sua vida. Faça isso, para a glória de Deus. Amém? Vocês estão juntos? 40 dias de revisão? Parece que vocês não estão, não. Eu sei que o calor está grande. E acredito, o calor aqui em cima é maior do que aí, viu, gente? Porque por causa das luzes a gente sente mais calor. Então, estamos juntos ou não? Amém. Então vamos lá. Vamos começar a nossa primeira mensagem de hoje. Nossa mensagem de hoje tem como título, Deus não é a fonte da minha vida. Depois eu fiquei meditando nesse título que eu dei, eu falei, eu devia ter tirado a palavra não, ficou muito negativo. Mas passou. Quando Deus não é a fonte da minha vida. A mensagem de hoje tem como base o capítulo 1, que vocês vão ler durante essa semana.
E o texto que nos dirige é 1 João 5, 21, que diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Talvez você esteja pensando, Eliane, que palavra estranha. Nós somos uma igreja evangélica. Por que você está falando para nós nos guardarmos de ídolos? Porque essa é a palavra de Deus para nós. E talvez na sua mente, quando eu fale ídolos, vem algumas coisas já definidas. E eu espero em Deus, pela ação do Espírito Santo, que você consiga entender que nós não estamos falando talvez do que você imagina como ídolos. É algo muito maior e abrangente que nós queremos que você perceba em si. Uma coisa que eu gosto de falar é que este momento é um momento seu. Olhe para você. Se vier na tua mente, esse é o problema da fulana, eu quero dizer que você está em pecado. Você vai falar, esse é o problema da Eliane. Porque nós temos essa tendência. Então é uma orientação. Pense em você. São 40 dias para você revisar a sua vida. Não a vida do seu marido. Ah, meu marido não está fazendo a campanha. É um problema dele com Deus. Ok? A minha mulher não está fazendo a campanha. Meus filhos, é um problema deles com Deus. Você vai orientar seus filhos. Oriente. Aliás, chame os seus filhos para participar. E ore por eles. Mateus 22, 37 e 38 tem exatamente o que Deus espera de nós. É um texto tão conhecido, muito conhecido. Todos nós conhecemos esse texto. E ele diz assim: respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com tudo o que você é e com todo o seu entendimento. Você ama a Deus com tudo que você é? Tenho duas perguntas para você refletir. São duas perguntas que você vai encontrar no livro. E se você leu a introdução do livro, essas duas perguntas estão lá. Amo o Senhor com todo o meu ser, ou ainda há outros amores em meu coração que exigem minha atenção? Vou repetir. Amo o Senhor com todo o meu ser, ou ainda há outros amores em meu coração que exigem a minha atenção? Sabe onde está escrito amores? Na pergunta, coloque ídolos. Ídolos, nós estamos falando dos amores do seu coração. Para você ir começar a quebrar essa imagem que você tem, que ídolo é uma imagem. É também. Mas são as coisas que habitam dentro de nós. Então, pense. Você não precisa preencher aí, não. É só um jeito de você entender. Amores igual ídolos. Tem uma segunda pergunta. Adoro outros deuses, ou Deus é sempre, em todas as circunstâncias, o governante supremo a qual dedico inteiramente minha paixão e devoção? Quem esteve aqui sexta-feira no Celebrando ouviu uma confissão. Eu falei que nem sempre Deus é o governante supremo da minha vida. O meu prazer imediato muitas vezes é o governante da minha vida. Por isso que eu vou lá e ataco o pudim, o chocolate. Aliás, barra de chocolate, Deus me livre e guarde. Gente, só um parênteses aqui, ó. Hoje é aniversário da Sueli, tá? Mas dia 12 é meu. Não me dê chocolate, se você quiser me dar um presente. Pode dar para a Sueli, para mim não, tá bom? Ela vai gostar. Mas continuando aqui. Nem sempre Deus governa a minha vida, porque o meu desejo imediato predomina muitas vezes, prevalece. Então pense. Eu quero dizer para você que quando nós falamos de ídolos do coração, quando nós estamos falando de idolatria, nós estamos falando de amor. E amor
envolve o seu amor a Deus, o seu amor aos outros e o seu amor às coisas e ao mundo, as coisas que estão ao seu redor. A autora do nosso livro, a Elise, ela diz o seguinte: idolatria é o amor distorcido. Parece amor. Gente, eu pensei numa coisa agora antiga, alguns vão se lembrar, é Denorex. Parece, mas não é? Vou revelar a idade, eu estou revelando quantos anos eu vou fazer, né? Parece amor, é igual carência. Amor distorcido é carência, é idolatria. Quando você tenta suprir a sua carência, isso é idolatria. Idolatria é o amor distorcido. E sabe qual é o nosso objetivo durante esses 40 dias? É que você descubra quais são os seus amores distorcidos. E eu vou dar uma dica aqui para você. O amor distorcido, o cerne dele, o ponto central do amor distorcido, é sempre um pecado persistente, ou um pecado recorrente. Sabe aquele seu pecadinho de estimação, que você guarda ele, que você enfeita ele, você não quer que ninguém saiba, e você guarda 7 chaves? É desse pecado que eu estou falando. Isso é um ídolo para você. É um pecado persistente. A gente fala disso sempre, nos celebrando a recuperação. São os pecados recorrentes que nós lutamos, nós nos envergonhamos, nós não conseguimos muitas vezes deixar. E sabe o que eu penso a respeito disso? Olhando para dentro de mim, muitas vezes eu não quero deixar. Porque eu gosto, porque eu tenho prazer, porque me traz algum benefício que eu não quero abrir mão por amor a Deus. É disso que nós estamos falando. E o meu desejo mais sincero é que durante esses 40 dias, você consiga identificar esses pecados recorrentes e você entregue para Deus. Uma outra coisa que eu tenho percebido sobre a idolatria, lendo o livro, atendendo pessoas, estudando um pouco, o amor distorcido, é que normalmente a nossa tendência humana é colocar a idolatria fora. É um problema externo. É isso que eu estou querendo dizer com problema fora. A gente diz, está fora de mim. Não, se eu estou falando de um amor distorcido, a questão é que a idolatria está dentro de mim. O que eu penso e o que eu sinto é responsabilidade minha. Eu quero te dar um exemplo. Muitas vezes a gente fala que o nosso problema é a mulher que o Senhor me deu, é o marido estrupício que o Senhor me deu, aquela coisa que era um príncipe e de repente desceu do cavalo e só ficou o cavalo. Entende? E aí você coloca externamente, é a sogra abençoada que o Senhor colocou na minha vida, é meu filho que nunca me obedece, é aquele cargo que eu quero e o meu chefe nunca me dá. O problema é esse meu chefe, ele tem bronca comigo. E aí a gente vai distorcendo as coisas e a gente vai botando fora aquilo que é responsabilidade nossa. E isso é idolatria, não é só um pedaço de pedra ou um ídolo de madeira que a gente pensa que é idolatria. O que nós estamos falando é daquilo que habita o nosso coração, que habita os nossos pensamentos. E sabe uma coisa que eu tenho percebido, além de habitar os nossos pensamentos, o nosso coração, habita os nossos afetos, nós revelamos os nossos amores distorcidos. A gente nem percebe, mas a gente vai revelando eles. Em cada palavra, pequenas ações, pequenos pensamentos, a gente revela o que é importante para nós. Então, responde para você, não é para mim, é entre você e Deus. Deus é a fonte da sua vida? Deus é a fonte da sua vida? No domingo passado, a Jane, no momento de dízimos, ela citou a seguinte frase: a mente do homem
é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua razão. A tendência humana é nós inventarmos ídolos para nós mesmos. Nós precisamos sempre expor o nosso coração, a nossa mente, à luz de Deus. Falar para Deus o que está dentro de nós. Precisamos expor isso, tirar das trevas para a luz. Por isso, gente, que eu falo para vocês, venham nos celebrando a recuperação. Nem que a gente tenha que fazer o celebrando aqui. Eu ficaria muito feliz, eu não tenho equipe para dar conta, mas Deus dá um jeito. A questão é, a confissão faz isso. Hoje pela manhã nós fizemos isso no nosso momento de oração. Você vai encontrar a história de Raquel ali. Desde o momento que Jacó encontra Raquel. Desde esse primeiro momento. E até o final da história que eu vou citar aqui, com um texto onde Jacó pede para eles entregarem os seus ídolos. Mas eu quero falar para você quem é Raquel. De uma forma bem breve, eu quero que você saiba quem é essa mulher que nós estamos usando como um exemplo, um personagem bíblico que pode ser eu e pode ser você. Então se coloque no lugar de Raquel, com as mudanças de acordo com a sua vida. Primeira coisa que você precisa saber de Raquel, ou na ordem que eu coloquei, não sei se é a primeira coisa que você precisa saber. Raquel era uma mulher trabalhando, conversando, Jacó, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo a seu pai. Raquel era uma trabalhadora, ela era filha de Labão, tinha como ofício o cuidado dos rebanhos do seu pai. É muito provável que Labão, ele não fosse tão rico, mas ele era um homem que tinha posses. Ele tinha um rebanho. Então Raquel, ela não passava fome. Ela tinha um ofício. Vamos dizer, Raquel tinha a sua profissão, era uma mulher adulta, com autonomia, trabalhava, ela tinha suprimento suficiente para a sua vida. Pode ser que ela não tivesse dinheiro para esbanjar, mas o seu pai tinha algumas propriedades, algumas coisas. Então ela não passava fome. Então ela tinha, vamos dizer aí, um bom emprego. Raquel tinha um bom emprego, não passava necessidade. Segunda coisa que eu destaquei sobre Raquel, Raquel era uma mulher muito bonita. Raquel não era só uma mulher bonita. No livro, quando você for ler, você vai ver que a nossa autora coloca a palavra deslumbrante. Pensa num mulherão bonito. É Raquel. Raquel era uma mulher linda. Gênesis 29, 17 diz assim: Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. A beleza de Raquel chamava a atenção. O que chamava a atenção na sua irmã eram os olhos meigos. Mas ela era bonita, ela chamava a atenção. E eu vou dizer mais para vocês, Raquel tinha noção que ela era bonita. Raquel sabia que a beleza dela abria as portas. Raquel sabia disso. Ela sabia que os dotes femininos dela, ela podia colocar ela numa condição superior. E ela se sentia superior à sua irmã, pela sua beleza. Tanto é que Jacó chega e fala para Labão assim, de primeiro, que ele vai trabalhar 7 anos em troca da vida de Raquel. E ele trabalhou 7 anos. E o texto diz que ele era um homem apaixonado
E aí eu entro então para você, outra característica de Raquel, ela era uma mulher muito amada. Raquel, ela tinha a sua profissão, ela trabalhava, ela tinha condições de sustento, ela era uma mulher linda, não precisava se preocupar com beleza, e ela tinha o amor de um homem. Olha o que diz Gênesis 29, 18 a 20. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fique comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Imagina a paixão desse homem. Eu lembrei do Mateus, meu sobrinho, está lá na Bahia, porque está apaixonado. Ele ama muito aquela menina e vai casar com ela. Então ele foi e está lá procurando emprego. Aceita qualquer coisa. Por quê? Porque ele está apaixonado, porque ele ama. A Larissa é felizarda. O que eu quero dizer é que Raquel era uma felizarda. Então, imagina, vamos sério aqui, mulherada, que toda mulher deseja. Ter um bom emprego, ser uma profissional de sucesso, ter uma beleza estonteante e um homem jogado a seus pés, de preferência com cartão de crédito ilimitado. Uau! O que falta na vida de Raquel? Então vamos continuar. Julgando pelas aparências, não faltava nada na vida de Raquel. Raquel é uma mulher estéril. Gênesis 29, 31 diz: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Filhos. O que faltava a Raquel? Filhos. Olha o que diz Gênesis 31. Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Apesar de toda a sua beleza, de todo esse sucesso aparente, ela não tinha filhos e ela desejava isso com intensidade. Raquel era uma mulher que roubou o próprio pai. Chega um dado momento da vida de Jacó, Lia e Raquel, que Jacó entende que ele tem que ir embora. Então, ela entende que tem que ir com o marido. Gênesis 31, 19 diz o seguinte: então Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã, ou em algumas versões, os ídolos do lar. Então ela aproveitou que seu pai tinha saído e ela ia embora, e ela levou os ídolos da casa do seu pai. E ela não apenas roubou seu pai, ela enganou seu pai. Gênesis 31 diz: Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, ele deu falta dos ídolos, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Ela usou da beleza, o que muitas mulheres fazem, para seduzir. E ela manipula ali a situação, ela mente. Ela esconde os ídolos que o pai estava procurando. Essa é Raquel. Se você tirar algumas coisas e colocar algumas coisas da sua vida, quem é você? Você quer saber? Eu e você não somos diferentes de Raquel. O que nós podemos aprender com a vida de Raquel nessa manhã? Quando Deus não é a nossa fonte, nós cometemos os mesmos pecados que Raquel. Nós não ficamos satisfeitos no Senhor e buscamos fora. E nós buscamos isso e manifestamos isso nos nossos interesses, naquilo que toma o nosso tempo. Um bom jeito de você saber qual é o seu Deus é o que toma tempo na sua vida. E hoje, em muitas famílias,
O Deus não é mais a televisão, já foi. Mas o ser idolatrado é esse aparelhinho pequeno que fica nas nossas mãos. Tem adolescente que tem surto se os pais tiram o celular deles, porque já estão viciados. E tem muito adulto viciado. Eu coloquei um programinha no meu celular para saber quantas horas eu gastava no celular por dia. E eu reclamo que eu não tenho tempo. A média de 5 a 6 horas por dia. Na primeira semana eu fiquei enfurecida com aquele aplicativo. Mas aquele aplicativo revelou a verdade. Eu gastava muito tempo no celular. Então eu precisei diminuir isso. E eu quero compartilhar 3 coisas com vocês. Quando Deus não é a fonte da minha vida, você pode preencher aí no seu esboço. Eu cultivo a idolatria do eu. O meu ego vem na frente. O meu prazer vem na frente. No que Raquel confiava? Na sua beleza. Será que você é igual Raquel, que confia nas suas próprias forças? Será que você é uma Eliane Amaral, que quando entrou no Celebrando a Recuperação, o lema que eu tinha na minha cabeça é: eu me basto? Esse era meu lema de vida. E fui desmascarada no Celebrando a Recuperação. Eu me basto. Eu confiava em quem? Nas minhas qualidades. Eu falava, eu sei falar bem, eu sou inteligente, eu não sou bonita, mas sou inteligente. Né? Eu e a Jane, a gente brincava, a gente fala disso. A Jane era bonita, eu era inteligente. Mas a Jane é inteligente e eu também tenho a minha beleza. Mas o Celebrando e Jesus transformou a nossa vida. E depois eu vou falar um pouco de beleza para vocês. Raquel confiava na sua beleza, nas suas qualidades, naquilo que ela achava que ela garantia. Eu sou o suficiente. Aonde está a sua força? No que você deposita a sua força? No que você confia em si mesmo? Raquel colocava a sua força nos seus dotes. E você confia no quê? No Celebrando a gente ouve muitas desculpas. Eu dou conta, eu consigo sozinho. Então a gente vai se iludindo, acreditando que a gente pode. Mas a gente não pode. Se Deus não for a nossa fonte vai ser o nosso próprio ego. E o nosso ego não tem condições de nos sustentar. E leva a gente para o buraco. A força de Raquel estava na sua beleza. John e Stacey Eldridge, eles escreveram um livro chamado Em Busca da Alma Feminina. E ali nesse livro, é um livro que eu sugiro a leitura para todas as mulheres. Ele fala de 3 coisas ali, de todas as mulheres. Os autores falam disso. Que toda mulher tem uma beleza a ser revelada. Que toda mulher tem uma grande aventura para ser vivida. É o propósito que Deus tem para a vida dela. E que toda mulher tem... Esqueci o terceiro. Esqueci mesmo. Depois eu lembro. Mas o fato é... O desejo de ser conquistada. Eu ia falar cortejada, mas conquistada. Mas o que eu quero destacar do livro é o que ele fala de beleza. Talvez seja a coisa mais poderosa na Terra, a beleza. E isso é perigoso, porque ela é importante. A beleza tem o poder, a beleza tem poderes. E tem poder de manipular, seduzir e dominar. Mas a beleza a ser revelada por toda mulher, a beleza a ser revelada por toda mulher, pode também falar, mostrar Deus. A beleza pode convidar, pode consolar. A beleza é uma das coisas, talvez mais necessárias à vida. A beleza inspira. Você já viu como é lindo olhar uma mãe amamentando o seu filho? A beleza alimenta. A beleza faz coisas lindas, porque é a beleza. E a forma que a mulher expressa a imagem de Deus é através da sua beleza. Mas nós não estamos falando apenas dessa beleza exterior.
E se você quer saber mais sobre a beleza interior, que deve estar no coração de uma mulher, venha quarta-feira, fazer um parênteses. Dia 13 de março, elas além da aparência. Nosso pastor vai estar aqui, falando para nós mulheres, aonde deve estar a verdadeira beleza. A primeira vez que eu li esse texto, eu falei, Deus, estou lascada. Um espírito dócil. Falei, Jesus amado, seja a beleza de Cristo em mim. Mas venha, quarta-feira, 19h30, elas além da aparência. A beleza é aquilo que te domina, é aquilo que você considera como força. A nossa autora, ela diz o seguinte: os ídolos não são apenas estátuas de pedra, são amores, pensamentos, desejos, anseios, expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. São as coisas nas quais investimos nossa identidade, são aquilo em que confiamos. Os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Tudo o que amamos mais do que amamos a Deus. As coisas em que confiamos para nossa justificação, para nos tornarmos aceitáveis. Para Raquel, ser aceitável, ela usava a beleza. O que você usa para ser uma pessoa aceitável? O que você usa para ser uma pessoa aceitável? Provavelmente, esse é um dos seus amores, um dos seus ídolos no coração. Segunda coisa, Deus não é a fonte da minha vida quando eu venero meus desejos. Eu não apenas idolatro as minhas forças, eu me basto, eu sou mais eu, mas eu também venero, tenho como foco somente aquilo que eu desejo. Os meus desejos vêm em primeiro lugar. Gênesis 30, versículo 1, um texto que eu já li, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Quem era a culpada dela não ter filhos? A quem ela responsabilizava? Seu marido. Então ela chega e fala: dê-me filhos, senão eu morro. Mas a questão não é só essa. A questão é, ou eu tenho isso que eu tanto desejo, ou eu vou morrer. Eu quero fazer um convite para você. Complete a frase de Raquel. Vai aparecer aí um espaço em branco. E vai continuar em branco esse espaço. Porque você vai colocar o que você precisa, senão você morre. O que você briga com Deus. Eu fiz essa pergunta para uma moça, ela falou assim: dá-me um marido ou morrerei. Dá-me aquele carro ou morrerei. Dá-me aquele posto ou eu morrerei. Aquele cargo na empresa. Dá-me um aumento financeiro ou morrerei. Eu não sei. Você sabe. O que você acha que vai morrer se você não tiver. Raquel, o problema de Raquel não era desejar ter filhos. É saudável e natural, toda mulher tem desejo de ter filhos. O problema de Raquel é que ela era idólatra porque o desejo de ter filhos ocupava o primeiro lugar na vida dela. Você desejar melhorar a sua condição de vida não é um problema. Mas se isso ocupa o primeiro lugar na sua vida, se a causa de você viver é isso, é uma causa, por ela você morre, nós morremos por causas. Esse é o seu Deus, esse é o seu ídolo. Então, o problema é que o desejo, quando a gente é obcecado por desejos, a gente tem a nossa mente distorcida. Os nossos pensamentos são distorcidos e a gente se perde. A autora fala algo interessante sobre Raquel.
É bem possível, falando de Raquel, que ela tenha ficado cheia de dúvida, raiva e autocomiseração ao ver sua posição de favorita ser solapada. Sua beleza, o Deus que ela havia adorado, não tinha poder para salvá-la. E ela estava desesperada para obter a aprovação e a posição que considerava sua por direito. Sua beleza não podia fazer coisa alguma para preencher seu útero vazio. A questão é que ela estava obcecada. A questão é que os desejos dela tomavam conta dela. E ela culpava o seu marido, achando que a esterilidade era algo que ele tinha que fazer. E seu marido ficava bravo, diz o texto que Jacó ficou irritado. E disse: por acaso estou no lugar de Deus que impediu de ter filhos? Só que Deus é um Deus misericordioso. E ela teve filhos. Olha o que diz Gênesis 30. Então Deus lembrou-se de Raquel, Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Leia, isso está lá na Bíblia. José, no hebraico, a palavra Yosef, significa que é aquele que acrescenta. O nome de José significava isso. Então, aquela mulher que queria tanto filhos, ela teve um filho. E na alegria, naquele momento de ter o seu primeiro filho, ela está ali dizendo que Deus livrou ela da sua humilhação. Ela revela o seu coração. É nisso que eu estou falando, que a gente revela o nosso coração, os nossos ídolos. Qual nome ela coloca no seu filho? Ela não podia ter filhos, e Deus deu para ela um filho. Mas ela não se contenta com esse filho. Então ela põe o nome desse filho, porque Deus vai dar mais um para ela. Porque a irmã dela, Lia, tinha 6 filhos. Ela estava invejando a irmã e competindo com a irmã. E isso se tornou um ídolo dentro dela. E Deus deu um filho, mas isso não a satisfez. Quem esteve aqui, ouviu o pastor falando isso. Aliás, no momento de dízimo ele falou isso. A gente nunca se contenta, a gente quer mais. Mas a nossa satisfação tem que estar colocada em Deus. E sabe qual é o problema dos nossos desejos? Eles nos levam à destruição. Raquel morreu no 2º parto. Raquel engravidou novamente. E ela teve um parto extremamente difícil. E ela morre. Mas ela chegou a dar à luz. Ela viu o seu filho. Então, ela coloca o nome do seu filho de Benoni. Quando nasce seu 2º filho, Raquel chama ele de Benoni, que significa filho da minha tristeza, porque ela sofreu muito. Filho da minha tristeza. E a autora do nosso livro escreve assim: aquilo que ela havia adorado e imaginado trazer-lhe bênção, acabou por lhe causar a morte. Não é irônico que a mulher que clamou: dá-me filhos, senão morrerei, tenha morrido em trabalho de parto? Não é curioso isso? Não há vida na idolatria, apenas morte. Por isso que quando a gente fica obcecado e a gente alcança o que a gente quer, mas aquilo é o nosso Deus, não nos satisfaz, traz morte, não traz vida. Mas tudo que Deus nos dá, traz vida. Então preenche aí no seu esboço. Tudo o que fazemos por medo pecaminoso, a fim de obter mérito ou de manipular resultados, é idolatria. Tudo o que fazemos por medo pecaminoso, a fim de obter mérito ou de manipular resultados, é idolatria. Preencha também, cuidado. Seu maior desejo pode ser a sua destruição. Seu maior desejo pode ser
a sua destruição. Eu sempre falo para as pessoas que chegam aqui no Celebrando a Recuperação, eu sei que você está buscando a sua cura, a sua recuperação, e isso é lindo, mas que esse não seja o seu maior desejo. Que o seu maior desejo seja se relacionar-se com Deus. Que o seu maior desejo seja se relacionar com Deus. Senão o seu desejo se torna a sua causa de vida e vai levar você à destruição. Há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Preste atenção nisso. E preenche aí, nossa motivação deve ser sempre centrada em Deus. Sabe, eu tenho aprendido a ser muito honesta com Deus. Eu tenho pensamentos, desejos, que eu sei que não são agradáveis a Deus. Então eu tenho falado para Deus, Deus, o meu desejo é esse. A Eliane, na sua carne, no seu prazer imediato, deseja isso. Mas eu quero entregar esse desejo ao Senhor, porque eu quero glorificar ao Senhor. E isso tem que ser todos os dias, porque senão eu me perco. Terceiro e último lugar, você pode preencher aí. Deus não é a fonte da minha vida quando eu coloco minha segurança em pessoas e coisas. Olha o que diz o texto. Raquel e Lia disseram a Jacó. Jacó chama as mulheres e fala, olha, tenho trabalhado 20 anos. 20 anos. E o seu pai fica mudando aí o salário. Mas Deus me revelou em sonho que eu tenho que ir embora para a casa dos meus pais. Tenho que voltar. E elas concordaram com ele. Então olha o que elas dizem, as suas esposas, as duas irmãs. Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? É uma pergunta. Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, foi o que ele fez. Por uma ele trabalhou 7 anos e por outra 14. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó, seus filhos e suas mulheres... Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã para ir à terra de Canaã, à casa do seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã ou os ídolos do lar. Eu quero que você veja uma figura. Quando nós estamos falando de ídolos do lar, é disso que nós estamos falando, é dessas imagens que nós estamos falando. Só que essas imagens não eram imagens para adoração religiosa. Não estavam num altarzinho ali, com vela acesa. Essas imagens, esses ídolos do lar, no Oriente daquela época, essas pequenas estatuetas que eram parecidas com o patriarca do clã, na verdade, representavam a escritura de propriedade, dos bens, de tudo aquilo que ele possuía. Então, essa terra é minha, então ele tinha uma estatueta dessa. Por quê? Por que Raquel roubou essa estatueta? Porque o portador dessa estatueta era o dono da herança, recebia a herança. Então, Raquel, ela não apenas confiava na sua beleza, na sua própria força, ela não apenas idolatrava os seus desejos, como ela também tinha o coração tomado por Mamon, porque a segurança dela estava onde? No dinheiro. Ela roubou do seu pai. Gente, isso não é Raquel, isso é na minha cabeça. Eu penso que Raquel, ao pegar, isso é da Eliane, tá, gente? Eu revelo o meu coração, presta atenção. Lendo o texto, eu pensei, talvez ela tenha pensado assim, dá a entender para mim no texto isso. Puxa, elas falam isso no texto, na verdade. Trabalhei tantos anos pelo meu pai, e ele nunca me pagou um salário. Eu vou pegar o que é meu de direito. Mas talvez ela tenha pensado, meu pai enganou tanto tempo, o meu marido, eu vou pegar o que é nosso.
elas estavam preocupadas com a herança dos filhos, e foi por isso que ela roubou os ídolos do seu pai. E isso me faz lembrar 2 textos. O primeiro texto é Mateus 6, 21 a 24, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A segurança de Raquel era o dinheiro. A segurança dela não era Deus. Mas a nossa segurança precisa ser Deus. A palavra de Deus diz que o justo vai viver pela fé. Mesmo sem ver, a gente vai confiar na provisão de Deus. Como orou o pastor, ainda que a figueira não floresça, no momento de oração, ainda que não haja fruto na videira, nós vamos fazer essa oração, nós vamos nos alegrar em Deus. Mesmo que estejamos passando por um deserto. A questão é que o coração de Raquel foi tomado por Mamon. E Mamon é uma entidade. É uma idolatria. Não dá para adorar a Deus e adorar a Mamon. São coisas excludentes. Ou eu amo a Deus, ou eu amo o dinheiro. E o outro texto que eu lembrei é Romanos 12, 19. Se ela fez isso para se vingar do seu pai, a palavra de Deus diz para nós: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Se você faz qualquer coisa por vingança, isso é o seu ídolo. São seus amores distorcidos. São as trevas que existem dentro de você. Mas Deus diz que a vingança pertence a Ele é que vai retribuir, do jeito que Ele entende que tem que ser. Então a atitude de Raquel de roubar os ídolos do seu pai revelava que ela não confiava em Deus. Que conclusão nós podemos chegar? E eu quero ir para o encerramento da nossa mensagem, lendo com vocês Jeremias 17, 5 e 6. Olha que texto interessante. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Quando a sua confiança não está em Deus, você está no deserto. Não verá quando vier algum bem. Quando a sua fonte não é Deus, as coisas boas de Deus estão passando na sua frente e você não consegue reconhecer que vem de Deus, porque a sua mente está distorcida. Você não consegue ter um coração agradecido. Toda vez que há ingratidão no seu coração, é porque no seu coração ele está desértico. Porque você está confiando em homens e não em Deus. O texto ainda diz: habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Você tem em companhia a solidão. É isso que acontece quando a gente coloca a nossa confiança em algo que não é o Senhor. Em coisas que não são de Deus. Quando nós cultivamos amores distorcidos dentro de nós e carregamos ídolos no nosso coração. Então você preenche aí no seu esboço. Maldição não é não conseguirmos o que desejamos, mas sim nos afastarmos de Deus. Maldição não é não conseguirmos o que desejamos, mas sim nos afastarmos de Deus. Maldição, preenche aí, quando Deus não é a fonte da minha vida. Quando Deus não é a fonte da minha vida, eu vivo uma vida amaldiçoada. Forte isso, né? Sério, mas verdadeiro.
Mas quando Deus é a fonte da minha vida, eu tenho uma vida abençoada. E Ele veio para nos abençoar. E quando nós nos devotamos totalmente a Ele, nós temos a boa mão de Deus sobre nós. Em todos os sentidos. Na idolatria, preenche aí, nunca somos satisfeitos. Enquanto você mantiver esses ídolos no seu coração, enquanto você não trouxer à luz esses ídolos, você não admiti-los e confessá-los, você nunca vai sentir satisfação. A sua alegria nunca vai ser Jesus. Como nós cantamos aqui, minha alegria está em Jesus. A música que nós cantamos é a minha vida. Sua alegria é a minha vida, porque é a abundância. A banda pode subir. O que nós devemos fazer? É simples. Identificar dos ídolos é simples. Em Gênesis 35, Jacó, ele diz o seguinte: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. O que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Nosso pastor tem falado aqui, santifiquem-se, tem repetido esse texto, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Então você precisa, eu preciso, pegar esses ídolos e levar ao altar. E pedir que Deus os enterre. Então, enquanto nós cantamos, vem à frente. Entregue o seu ídolo. Eu tenho os meus ídolos que Deus pede para mim. E eu estou aqui. Já estou aqui. Durante toda a semana eu orei e falei: Deus, fala comigo. Fala com vocês. Eu não sei qual é o seu ídolo, eu sei quais são os meus. E Deus quer fazer maravilhas na minha vida. Mas eu preciso estar completamente rendida. E rendição, meus queridos, é uma coisa só. Guarda isso. Rendição não é choro não, viu? Pode até passar pelo choro. Rendição é obediência. É obediência. Então, se Deus falou com você, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos, entregue a Deus isso.